Olá, meninos e meninas, professora Ana Flávia, tudo bem com vocês? Espero que sim. Mais uma vez estamos aqui com as nossas videoaulas de Geografia, onde hoje iremos abordar sobre o processo da agropecuária. O que isso significa, professora? Vamos estudar as atividades econômicas, agricultura e pecuária, e entender que, no momento que um latifundiário, que é um grande fazendeiro, um grande empresário, pratica as duas atividades no mesmo espaço, chamamos de agropecuária. Então, vamos iniciar nossa aula a partir de agora. Estão prontos? Podemos começar? Uma bola a todos e vamos lá. A agropecuária é uma atividade relacionada com o desenvolvimento econômico do nosso país. Qual nosso país? O Brasil. Onde ele consiste na exploração do espaço rural por meio do plantio, que é a atividade agrícola, e da criação de animais, que é a atividade pecuarista. Então, quando a gente fala do processo agropecuário, vou puxar aqui para o lado para vocês. Estamos se referindo a duas atividades econômicas, a agricultura mais a pecuária. Quando ambas são praticadas em um mesmo espaço, por um empresário ou um fazendeiro, conhecido como latifundiário. É uma atividade ligada ao setor primário. Por que primário, professora? Porque é onde começa o início da nossa exploração com relação ao desenvolvimento de alguns produtos. Setor esse que já estudamos na aulas anteriores, com base no setor primário, secundário e terciário. Primário está relacionado com a exploração da matéria-prima, dos recursos naturais, secundário com a transformação desses produtos e o terciário, destino final, que é o consumidor. Historicamente, a agricultura sempre foi indutora da economia nacional. O que é isso, indutora, professor? O que isso significa? É um marco, é o que fez com que o nosso processo se desenvolvesse. Lembrando a vocês que a agricultura, no seu grande desenvolvimento econômico, principalmente do território com relação à população, não é só com relação ao nosso país, o Brasil. Isso é com relação a qualquer país do mundo. Todos eles, no seu processo de desenvolvimento, surgiu com a pecuária e com a agricultura, processo de plantio e processo de criação de animais. Em um princípio, pela produção em si, com a modernização do sistema necessário para a demanda em larga escala. Vou explicar. Quando o nosso processo com relação tanto à agricultura como à pecuária começa a se expandir e com o passar dos anos, as máquinas, o desenvolvimento econômico vai evoluindo com os avanços tecnológicos, a agricultura e a pecuária também começam a introduzir essas máquinas dentro da sua atividade econômica, ou seja, dentro do seu desenvolvimento. Por exemplo, a mecanização do campo impulsionou a indústria de maquinários necessária aos processos com relação ao preparo do solo, a colheita e abate, com relação aos animais. Então, essas máquinas ajudam no desenvolvimento do plantio, ou seja, ajuda a plantar com mais facilidade. Na colheita, em vez de ter uma pessoa trabalhando naquela colheita, o maquinário vai conseguir produzir, vai conseguir colher em grande escala, ou seja, em grande quantidade. E o abate é com relação à criação de animais, que é o gado criado para corte, para o abate, que é a carne que consumimos no nosso dia a dia. Dessa forma, nós temos a produção agropecuária, que ela é destinada a dois mercados. Quais são esses dois mercados? O interno e o externo. Mas, professora, qual a diferença de um para o outro? Bem, o interno ele está relacionado a algo dentro do território, dentro do país. Então, pegando o Brasil, por exemplo, o nosso mercado externo é aquilo que é cultivado, aquilo que é criado para o desenvolvimento da nossa população. Então, ele é consumido dentro do nosso
território. Assim, nós temos o mercado interno. Já o mercado externo é aquilo que é cultivado, criado para a população de outro país. Então, o interno é para dentro do seu próprio país, do seu próprio território, e o externo é para outro país, para a população de outro país. Assim, os produtos que permanecem no mercado interno, ou seja, pegando o Brasil como exemplo, são frutas, legumes, ovos, verduras, leites e carnes, aqui com relação à agropecuária. Para o mercado externo, já são destinados o algodão, a soja, a cana-de-açúcar, o café, carnes de aves, carnes bovinas e suínas, milho, entre outros. Então, você pode perceber que o mercado interno ele usufrui todos os produtos agrícolas e pecuaristas. E o mercado externo são alguns produtos específicos, principalmente produtos que são de difícil cultivo em outros países ou de difícil criação. Então, quais são esses produtos de mercado externo, mais uma vez? Nós temos algodão, a soja, cana-de-açúcar, café, milho com relação à agricultura. Com relação à pecuária, nós temos as carnes de aves, que são os frangos, as galinhas, os bovinos, vaca e boi, e suínos, que são os porcos. E dentro do nosso processo agropecuário, nós temos o agronegócio. O que é isso? É a mesma relação, só que agropecuário é a agricultura e a pecuária sendo colocados em práticas, e o agronegócio é o desenvolvimento econômico, ou seja, é o processo agrícola e pecuarista sendo comercializado, sendo levado para o mercado externo, ele sendo expandido entre outros países. Por exemplo, como a maior parte da produção ela é voltada para o mercado externo, o Brasil é um dos países que mais depende de uma atividade econômica denominada com o agronegócio. Por que ele depende desse processo, professor? Porque somos grandes produtores na atividade agrícola e na pecuária e temos grandes parceiros comerciais que necessitam desses nossos produtos para o seu desenvolvimento populacional. O agronegócio, ele liga a produção à industrialização e à comercialização dos produtos. Esse processo é conhecido como uma cadeia produtiva. Hoje, por exemplo, o agronegócio ele corresponde a quase 30% do produto interno bruto, que é o PIB. É o desenvolvimento econômico, é o investimento, é a entrada e a saída do dinheiro dentro do país com relação à atividade econômica. O PIB ele é a soma de todas as riquezas produzidas em um país. Então, se é um agronegócio, quais são essas riquezas produzidas? A agricultura e a pecuária. Sendo um dos maiores produtores agrícolas e produtores pecuaristas do mundo, o Brasil acaba apresentando alguns problemas sociais com relação a este modelo de negócio. Por quê? Porque a maioria do nosso desenvolvimento econômico com base na agricultura e na pecuária, eles são nos interiores dos estados, ou seja, na parte rural. É uma parte que ainda está em processo de expansão e desenvolvimento. A concentração de muitas quantidades de terra nas mãos de poucos é o princípio deles. Por quê? Porque poucas pessoas têm condições de praticar a agricultura e a pecuária moderna, utilizando os grandes maquinários, utilizando os equipamentos apropriados, isso com relação ao mercado interno. Então, quem vai realizar esse trabalho? Os latifundiários, os grandes fazendeiros. Já os pequenos fazendeiros, eles acabam sofrendo com esse problema, porque eles não têm condições de investir em máquinas, eles não têm como desenvolver o seu território, e eles acabam praticando a agricultura ou a pecuária familiar,
aquela para a sua sustentabilidade, ou seja, a sua subsistência. E a partir de agora, vamos entender qual a diferença entre latifundiário e minifundiário. Vamos lá com o latifúndio, nosso primeiro ponto. Ele está relacionado a uma só pessoa. Quando ela concentra um grande número de terras, então significa que é um grande fazendeiro, é um grande proprietário, então ele é chamado de latifundiário, que ele tem uma extensão de terras. Em geral, os latifúndios estão voltados quase exclusivamente para a produção de exportação. Isso quer dizer o quê? Mercado externo. E muito pouco do que é produzido permanece no país. Então, mais uma vez, latifundiário, eles estão muito relacionados com, vou colocar aqui para vocês, mercado externo. Por quê? Porque eles produzem em grande escala, então eles querem ter o retorno de tudo aquilo que eles estão investindo, com base em maquinários, em desenvolvimentos econômicos, investimentos na parte tecnológica, então eles querem ter um retorno, eles querem expandir o seu negócio. Por isso que quase toda a sua produção é voltada para o mercado externo. Hoje, as produções brasileiras de soja, milho e algodão com relação à agricultura estão entre os mais elevados do mundo e do país. O que isso quer dizer? Que são os produtos mais comercializados por outros países, ou seja, que compram do Brasil. Então, os fazendeiros, os latifundiários brasileiros, eles exportam em grande escala, em grande quantidade, a soja, o milho e o algodão. O Brasil ocupa o terceiro lugar entre os maiores criadores de gado bovino, ficando atrás da Índia. Para manter a produção em alta, é necessário investir em técnicas que garantam a redução de perdas de produtos de maior resistência e maior produtividade. Como eu já mencionei para vocês, os latifundiários, que são os grandes fazendeiros, eles têm grandes investimentos nas suas terras, tanto na parte agrícola como na parte pecuarista. Esse investimento é em estudo do solo, adubos de melhor qualidade, maquinários que ajudam a manter e cultivar o solo, com relação à criação de animais, contratação de veterinários, aplicação de vacinas, ração de boa qualidade. Então, tem todo um investimento maior e aí eles querem ter esse retorno. E o retorno acaba sendo por conta do mercado externo. Já os minifúndios, que é um minifundiário, são as pequenas propriedades que estão sob o controle de um número maior de pessoas. É como se fosse o quê? É como se fossem as associações. Pequenos agricultores, pequenos pecuaristas se juntam para conseguir produzir em maior escala, porque vão ter mais terras, e aquilo que eles produzirem, que eles comercializarem, eles vão depois ter esse dinheiro dividido igualmente entre eles. É nesses locais em que estão concentradas as produções dos insumos mais comuns, como mesa dos alimentos, como os cereais, verduras e frutos. Em geral, a produção dos minifúndios ela é orgânica. O que é essa produção orgânica, professora? São aqueles que não utilizam defensivos, inseticidas, em pesticidas, de menor produtividade, ou seja, de menor produção, de menor agressão nas suas plantações, no seu cultivo. Como assim, professora? Mais uma vez, eu não entendi. Você pode explicar de novo? Sim. Quando eles utilizam uma produção orgânica, significa que eles não vão investir, eles não vão colocar dentro do seu processo de cultivo, dentro das suas plantações, venenos para matar as pragas. É um processo totalmente artesanal, manual, ou seja, eles só vão deixar o fruto se produzir por conta própria ou aquele alimento cultivado dentro do processo agrícola sem nenhum tipo de
veneno. Como a demanda dos produtos produzidos pelos minifúndios ela é maior, há uma pressão social. Por quê? Porque é o mercado interno voltado para ele, encabeçado principalmente por sindicatos e movimentos para a divisão justa da terra. Eles se unem, como eu já falei para vocês, e tudo que é produzido, depois eles arrecadam esse dinheiro, depois eles se reúnem para dividir igualmente tudo que foi arrecadado com o que eles cultivaram. Esse processo é denominado de reforma agrária, porque a terra ela também vai ser dividida igualmente para o desenvolvimento daquele cultivo dentro das associações, dentro dos sindicatos, e eles contam com diversas experiências no Brasil. Mais uma vez, por que que tem essas experiências? Porque dentro do nosso território, a reforma agrária ela está muito relacionada com os minifundiários, que são as pequenas propriedades, os pequenos produtores. E chegamos ao fim a mais uma aula, onde hoje abordamos o processo agropecuário, ou seja, entendemos quem são os latifundiários, quem são os minifundiários, como funciona o agronegócio, tudo com base em quais atividades econômicas, agricultura e pecuária. Espero que tenham gostado da nossa aula, que tenham compreendido. Vamos ficando por aqui, até o nosso próximo encontro e tchau!